paz do Senhor, meus irmãos. É muito bom estar com os irmãos mais uma vez nessa noite para o nosso culto de oração e para o nosso estudo. Por isso nós deixamos esse momento, o louvor e esse convite para que você possa estar orando ao Senhor, porque nós entendemos que o culto de oração, ele não é só estudo da palavra, não. Nós usamos uma parte desse culto para conversarmos acerca de algum assunto. Estamos hoje vamos voltar a falar sobre oração, mas nós entendemos que o culto de oração é muito importante porque é um momento que você separa para buscar o Senhor, para orar ao Senhor. Por isso eu costumo deixar ali, é momento de oração, é momento de você falar com Deus, porque eu tenho certeza que Deus ele vai estar na continuidade desse culto, ele vai estar falando ao seu coração, ele vai estar ministrando algo ao seu coração. E assim que antes de nós entrarmos nesse período aí de isolamento, nesse período de quarentena, nesse período das igrejas com as portas fechadas, nós íamos trabalhar no tema, e quando entrou esse momento, Deus ministrou no meu coração que eu devia falar sobre oração. E falar sobre oração para a igreja é sempre algo muito interessante, porque nós deixamos um pouco a desejar quando o assunto é a oração, né? Nós não mergulhamos de fato como deveriam mergulhar nessa realidade de uma vida de oração. E eu entendi que era momento disso, era momento de buscarmos ao Senhor em oração. E eu entendo que quando eu tenho mais conhecimento acerca de algum assunto, seja ele qual for, eu tenho facilidade em lidar com esse assunto. Então o propósito desse estudo de oração é falar aquilo que você já sabe, é falar aquilo que você já conhece, mas despertar você para uma realidade, de uma ideologia de vida da oração. Esse é o nosso propósito. Interrompemos semana passada, e semana passada nós falamos um pouquinho sobre a Semana da Paixão. Falamos de todos os dias, de domingo a domingo, por estar na Semana da Paixão de Cristo, e hoje nós vamos retornar para o nosso estudo de oração. Você vai poder ter um conhecimento ou lembrar de algo acerca da oração, para que você possa aprimorar a sua vida nesse momento de calamidade, nesse momento de crise, nesse momento aí que nós estamos enfrentando como igreja. E eu quero, antes de ir para o estudo, eu quero fazer com você uma oração, e quero pedir a você que repita essa oração em alguns momentos da sua caminhada, em alguns momentos da sua vida, principalmente nesse tempo. Eu vejo algumas pessoas dizendo que é juízo de Deus. Eu vejo algumas pessoas dizendo que Deus está pesando a mão. Eu tenho visto tanta loucura, queridos, que particularmente não tem me entristecido, porque eu não deixo de entristecer com esse tipo de coisa. Tem mais me aborrecido do que entristecido. Porque às vezes pessoas que têm um certo conhecimento, que deveriam estar trazendo mais paz ao coração, e não estão fazendo isso. Eu, de um tempo para cá, queridos, eu vou ser bem sincero com você, e pode me criticar quem quiser, porque eu não tenho medo de crítica. Eu não tenho orado para o vírus ir embora, não. Eu tenho orado para que Deus nos dê condição de passar por esse momento. Eu tenho orado para que Deus dê condição à igreja de passar por esse momento. Eu tenho orado para que Deus venha fortalecer aqueles que confiam nele a passar por esse momento. Porque é vírus, é crise financeira, é tanta coisa, queridos, que o que nós precisamos é de ser fortalecidos pelo Senhor. O que nós precisamos é que Deus venha nos fortalecer. Se não fosse vírus, se não fosse crise, nós já teríamos a dificuldade que é mortificar a nossa vontade. A vontade, às vezes, que nós temos de jogar tudo para o alto. A vontade que às vezes nós temos de desistir, de parar pelo caminho, de dar um basta. E o que nos sustenta, o que nos segura até dentro dessa vontade é Deus. É a nossa confiança no Senhor. É a nossa certeza de que Deus está conosco, que não nos abandona. E quando eu oro, eu peço, Senhor, coloca no coração da tua igreja essa convicção de que o Senhor está com eles. Que independente de qualquer coisa, a diferença está na nossa comunhão contigo. E a comunhão com Deus, queridos, ela vem através da oração. A comunhão com Deus, ela vem através do nosso relacionamento com Ele. Quando eu coloco para Ele aquilo que está dentro do meu coração. E o que está no meu coração é isso: Senhor, ajuda a tua igreja.
Ajuda teus filhos, fortalece teus filhos a passar por esse momento. Tem pessoas que não estão contaminadas, louvado seja Deus por isso, pelo coronavírus, pessoas que não estão enfrentando ainda a dificuldade financeira, mas já estão encontrando dificuldade de estar dentro de casa. Já não estão aguentando mais se relacionar dentro de casa. Então, se agredindo com palavras, se agredindo fisicamente. Então, já na beira do desespero, e não tem vírus. E não tem crise financeira. E a diferença está na presença do Senhor. A diferença está em ter Deus nos fortalecendo. Por isso eu quero que você faça essa oração, não só agora comigo, mas durante todos os momentos que você puder. Fala: Senhor, me fortalece. Senhor, me ajuda. Estou aqui diante do Senhor, está aqui minhas facilidades, está aqui minha dificuldade. Me ajuda. Clame ao Senhor, queridos. Eu tenho certeza que isto sim vai fazer a diferença na sua vida. Isso sim vai estar te ajudando nesse momento. Então vamos orar. Eu sei que você de repente já fez a sua oração, ou de repente você que está nos acompanhando e nem evangélico é, mas já entendeu que oração é falar com Deus. Fale com Deus nessa hora, ou então apenas confirme no seu coração diante de Deus a minha oração. Diga amém para aquilo que eu vou estar profetizando agora, para aquilo que eu vou estar falando com Deus agora, e eu tenho certeza que Deus ele vai estar te fortalecendo, eu tenho certeza que Deus vai estar te ajudando. Por isso eu quero levantar a minha voz em oração junto com você nessa live em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te dar graça, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que não nos desampara, o Senhor é aquele que não nos deixa só. E eu creio, ó Deus, na tua soberania, eu creio no teu cuidado, eu creio no teu amor. Por isso eu quero clamar a ti nessa hora, que o Senhor venha estar presente, ó Deus, no coração, na vida de cada um dos teus filhos que confiam em ti, que esperam em ti, que estão depositando a confiança no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles possam se aproximar de ti, ó Deus, a ponto de sentir a tua presença, serem confortados pelo Senhor, ó Deus, que eles vão ser fortalecidos por ti, para enfrentar esse momento, para passar, ó Deus, por esse momento, porque nós temos a convicção, ó Deus, que isso tudo vai passar. Ó Deus, o que nós queremos, ó Pai, é trazer na bagagem, depois que tudo isso acontecer, o que nós queremos é ter na nossa bagagem a convicção de que o Senhor foi conosco, de que o Senhor nos abençoou, de que o Senhor nos livrou, de que o Senhor operou maravilhas, ó Deus, na nossa vida, porque nós confiamos no Senhor. Desperta teus filhos, ó Deus, para esta oração, ó Pai, que eles possam orar pedindo ao Senhor força para viver esse momento, para passar por esse momento, que eles possam entender, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e o que vai fazer a diferença é o nosso posicionamento, o que vai fazer a diferença é a nossa atitude, ó Deus, nesse momento, ó Deus, e a nossa atitude, ó Pai, que possa ser agradável, que possa ser alegre aos teus olhos, ó Pai, que eu possa olhar para a nossa vida e se alegrar, ó Deus, conosco, mediante as nossas atitudes, mediante os nossos posicionamentos, diante desse momento de crise. Por isso eu entrego, ó Deus, todos nas tuas mãos. Todos que estão ouvindo essa palavra, ó Pai, que eles possam ser alimentados, ó Deus, pelo Senhor, e ter a visão que o Senhor é aquele que fortalece. Por isso eu oro e te dou graça e entrego cada família nas tuas mãos. Ó Deus, guarda os lares, guarda as casas, ó Pai. Eu quero repreender toda a fúria do diabo, Senhor, nas famílias. Eu quero jogar por terra todo intento, ó Pai, do maligno de causar qualquer tipo de desordem, qualquer tipo, ó, de separação, que caia por terra agora em nome de Jesus. E a tua igreja possa ser abençoada pelo Senhor, mesmo diante de tanta dificuldade. Que a bênção do Senhor possa ser uma realidade na vida que eles confiam em ti. Assim eu oro e te dou graças a Deus, porque eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa ter sentido aí a presença de Deus, você possa ter sentido aí o Espírito Santo confirmando no seu coração tudo aquilo que nós colocamos em oração diante do Senhor. Vamos ao nosso estudo hoje de oração. Vamos dar continuidade à oração como ideologia de vida. Quando oramos, estamos falando com o Senhor. E há princípios para uma ideologia de vida no que diz respeito à oração, né?
Nós falamos isso no início do estudo. Alguns princípios precisam ser obedecidos para que você consiga ter de fato uma ideologia de vida no que diz respeito à oração. Falamos sobre o que é ideologia, um sistema organizado e fechado de ideias que serve como base para uma vida. Uma ideologia de vida no que diz respeito à oração é um sistema organizado e fechado de ideias sobre a oração que vão servir de base para a nossa vida. Essa é a nossa proposta com esse estudo de oração como uma ideologia de vida. É dar você uma ideia fechada para que você possa organizar a sua vida de oração, porque nós entendemos, já falamos sobre isso, que nesse momento que vai fazer a diferença é a sua vida de oração. Falamos sobre princípios para uma ideologia na vida de oração, ministramos alguns princípios na primeira semana, falamos algumas coisas sobre isso, falamos também sobre quanto ao local para nossas orações, aonde deve ser feita a oração, como deve ser feita a oração, falamos quanto ao tempo, esse tempo aqui estava envolvido a questão de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, falamos sobre isso, demos a você uma ideia, demos a você uma direção, falamos sobre quanto ao tamanho da oração. Eu até brinquei nesse dia e disse que o tamanho da oração tem muito a ver com o tamanho da sua aflição, tem a ver com o tamanho da dificuldade que você está enfrentando naquele momento, E infelizmente é dessa forma, não deveria ser, mas infelizmente nós não temos nenhum lugar na Bíblia que vai dizer acerca do tamanho, qual tem que ser o tamanho ideal para uma oração. O que nós vamos ver é que aqueles que estavam em momentos de aflição, de fato as suas orações eram mais prolongadas. Então o que determina o tamanho da sua oração é a sua situação, ou como correto deve ser, o que determina o tamanho da sua oração é o seu nível de intimidade com Deus. Isso é o que eu julgo mais importante, não o tamanho da sua aflição, mas o tamanho da sua intimidade com Deus, Ninguém foge de uma boa conversa, ninguém quer sair correndo quando o assunto está bom, ninguém quer parar de falar quando a conversa está agradável, e a oração, ela é uma conversa com Deus, ela é você falar com Deus. 10 itens que Jesus estabeleceu na oração, isso eu vou começar a falar a partir de hoje. A partir de hoje, nós vamos trabalhar esses 10 itens aí que Jesus vai estabelecer na oração. Que oração, pastor? Na oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso, ela é uma oração modelo, é uma oração na qual Jesus ele ensina princípios para que o discípulo pudesse estar fazendo as suas orações. Alguns entendem que a oração do Pai Nosso é uma oração fechada e afirmam que tem que ser dessa forma, Pai Nosso que está no céu, e isso é oração. Só que quando Jesus ele vai ensinar ao discípulo como orar, ele pega esta oração do Pai Nosso e dá para eles princípios de como se deve orar, princípios que devem estar estabelecidos na nossa maneira de oração. Então ele dá um princípio, ele dá um modelo, não é que todas as vezes tem que ser aquela coisa repetitiva, não é isso, e muitas pessoas não entendem isso, Alguns até criticam porque na igreja não se ora o Pai Nosso, porque o Pai Nosso não foi uma oração para que a gente pudesse fazer de forma mecânica nem repetidamente. O Pai Nosso, Jesus estava ensinando aos discípulos a maneira com que eles deveriam orar, a maneira com que eles deveriam falar com Deus. E nós vamos agora falar sobre esses 10 itens que Jesus estabelece na oração do Pai Nosso. Para que isso, pastor? Digo mais uma vez, para que você possa tornar a sua vida de oração uma vida de oração sistemática, uma vida de oração fechada, onde você sabe o que está fazendo, onde você entende o que você vai colher, onde você tem convicção do que você está fazendo. Não uma vida de oração ou uma oração porque você é crente tem que orar, porque você é crente tem que falar com Deus. Lembra que eu falei no início? Quando há conhecimento, fica mais fácil para eu colocar em prática aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver é redenção. A oração de Jesus, esses 10 itens, na primeira coisa que vamos ver ali é redenção, quando ele vai usar a palavra Pai Nosso, Ele vai iniciar a oração ensinando os discípulos com a palavra Pai Nosso. Isso aí é redenção.
É você se render diante dessa ideia de pai. Mas por que chamá-lo de pai? Por que essa concepção? Às vezes a gente precisa pensar, e quando a gente começa a pensar, os nossos pensamentos vão mostrando o que há de conhecimento dentro de nós. Isso é muito bom, porque quando a gente pensa, a gente acaba crescendo, a gente acaba amadurecendo, não é? E isso é interessante. E uma das grandes estratégias do diabo é impedir o ser humano de pensar. É dar as coisas prontas para que ele não pense. Porque existe uma capacidade em nós, no ser humano, que é essa capacidade de pensar, que ao longo do tempo ela vem sendo destruída. O diabo vem destruindo, ele impede as pessoas de pensarem. Para quê? Para que você não possa se posicionar. Porque quando eu penso acerca de algo, eu formo uma ideia. E quando eu formo uma ideia, eu me posiciono diante daquela ideia. E muitas pessoas hoje, infelizmente, não querem pensar, querem pronto, querem olhar para alguma coisa e é isso daí que eu estou vendo e acabou, né? Mas por que chamá-lo de pai? Vamos pensar sobre isso um pouquinho, né? Primeiro, porque só os convertidos, só os que recebem a Jesus podem chamá-lo de pai. E a gente vê aí um monte de pessoas que não se converteram ainda. E esse se converter é aceitar a Jesus, aceitar a obra da cruz, aceitar que ele morreu pelos seus pecados para que você pudesse ter vida e vida com qualidade. Isso é conversão. Se converter é isso, é você aceitar a obra de Jesus, é você aceitar o sacrifício de Jesus. E só pode chamá-lo de pai aquele que de fato recebeu a Jesus como seu Salvador. Porque só os convertidos, só os que receberam a Jesus podem chamá-lo de pai. Onde é que está isso, pastor? Vamos lá, João 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, a todos quanto o aceitaram como seu Salvador, receberam o seu sacrifício, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. E aqui a gente joga por terra aquela ideia de que todos são filhos de Deus. Você pode discordar, tá bom? Fica tranquilo. Mas a Bíblia, ela me diz isso aí. Que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, olhando para esse texto, com todo o seu contexto, eu vou entender que eu tenho que aceitar a Jesus, aceitar o seu sacrifício, para então eu ser filho de Deus. Porque ele nos deu vida quando estávamos mortos, por isso podemos chamá-lo de pai. Porque ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Nós quem? Aqueles que receberam a Jesus Cristo, aqueles que receberam o seu sacrifício. Porque nós entendemos que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós recebemos a Jesus em nosso coração, aceitando o seu sacrifício, todos os nossos pecados, eles agora já não têm mais poder sobre a nossa vida. O pecado que nos levava para a morte, agora em Jesus nós temos vida. Por isso, porque ele nos deu vida quando estávamos mortos, por isso podemos chamá-lo de Pai. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou mesmo por mim. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui a igreja de Gálatas, ele vai trazer essa convicção, ele vai trazer essa certeza que Jesus morreu por ele. E isso dá a ele a condição de olhar para Deus e chamar a Deus de Pai. Por isso nós podemos sim, devemos chamar a Deus de Pai. Segunda coisa que nós vamos ver é a autoridade. Nós vamos ver, através desses princípios da oração, através desse questionamento de como orar, nós vamos ver aí princípios de autoridade. Onde está? Que estás nos céus.
Quando nós saímos do Pai Nosso e mergulhamos no que estás nos céus, aqui está embutido o princípio de autoridade. Jesus quer dizer para os discípulos isso: olha, existe uma autoridade sobre Deus, porque Ele está nos céus. Então, quando você declara que estás nos céus, você está colocando na sua oração esse princípio de autoridade. E isso é algo que nós não podemos de forma alguma deixar de lado ou esquecer. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse princípio aí de autoridade. Vamos avançar aqui. Ele é Senhor. Nesse princípio de autoridade que está no céu, eu estou declarando que Ele é Senhor. Quando eu falo assim, Pai Nosso, eu já estou dizendo para Ele que Ele é meu Pai, porque Ele me alcançou, porque eu dei crédito à sua obra na cruz, eu valorizei o seu sacrifício. E quando eu olho e quando dou continuidade de que está no céu, eu estou sim dando a Ele, fazendo esta afirmação de autoridade. Eu declaro essa autoridade com essa minha afirmação. Eu estou dizendo que Ele é Senhor, que Ele governa. Eu também estou dizendo que Ele é soberano, que Ele é criador, que Ele é todo poderoso. Essa minha afirmação de que estás nos céus, eu estou dando esse crédito, dando essa direção. Por isso é muito importante nós termos essa convicção, queridos, que Ele é todo poderoso, que Ele está sentado no trono de glória, governando todas as coisas. E às vezes nós sabemos disso, entendemos sobre isso, mas as nossas ações, mas as nossas atitudes acabam dizendo o contrário, mostrando o contrário, mostrando aquilo que a gente não pensa. Ele nos deu autoridade e poder. Você sabia disso? Você sabia que quando você declara que estás no céu, você está reconhecendo o poder de Deus? E esse mesmo poder Ele nos deu, e nós vivemos como se isso não fosse uma realidade na nossa vida. Eu quero dizer para você, queridos, nessa noite, em nome de Jesus, que Ele nos deu autoridade e poder. Olha o que diz o texto, Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Autoridade e poder está sobre a nossa vida. Por quê? Porque Ele está no céu, porque Ele está governando todas as coisas. Aí você para e olha para tudo que está acontecendo. Som. Aí você para e olha para tudo que está acontecendo, e às vezes você esquece disso daí, que Ele te deu autoridade, que Ele te deu poder. Ele está no céu, sentado no trono de glória, mas Ele deu a você autoridade e poder, e nós às vezes esquecemos disso. Aí vem um mar de dificuldade, um mar de lutas, e nós esquecemos que nós temos essa autoridade, esse poder que Ele nos deu. Ele nos deu senhorio na terra. Sabia disso? Sabia que Ele te deu essa autoridade, esse senhorio na terra? E você pode se levantar na terra com essa autoridade, com esse poder, e mudar a sua história. Só que isso tem que começar, queridos, na oração. É na nossa oração que nós temos que começar a expressar essa autoridade, esse poder, esse senhorio. Olha o que diz esse versículo aqui de Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, vos enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Senhorio, governo. E é na oração que eu tenho que expressar isso. É quando eu estou falando com Deus, eu tenho que colocar isso diante de Deus. É na minha oração que eu tenho que reconhecer essa autoridade, esse poder.
esse senhorio, o poder de governar. Queridos, existe um poder sobre a tua casa que é teu, que na sua oração você pode expressar isso. Às vezes as pessoas querem que o pastor vá lá orar, e o pastor vai, mas sabe que muitas vezes, não poucas, a sua oração na sua casa, como sacerdote do seu lar, tem mais poder, tem mais autoridade que a oração do pastor. Mas aí às vezes a gente começa a olhar para nossas falhas, para o nosso defeito, achamos o pastor, porque acha que o pastor é santo, acha que o pastor não tem pecado, acha que o pastor está acima. Cristo tem dito para você isso. Você que me conhece sabe disso. Eu sou tão pecador quanto você. A diferença é que eu tenho um nível de responsabilidade maior e por isso eu busco uma santificação maior, porque eu entendo o peso de responsabilidade que existe sobre a minha vida para o que eu escolhi, porque eu escolhi ser pastor. Mas eu sei que não é fácil, eu sei que não é molezinha matar a minha vontade, matar a minha carne, mas eu mato, eu venço, porque eu creio no poder de Deus sobre a minha vida, porque tem uma autoridade sobre a minha vida. Então eu exerço essa autoridade, eu exerço esse senhorio de Cristo na minha vida. Terceira é a adoração. Nós vamos ver também a adoração, e é algo que nós precisamos entender também, né? É a questão da adoração, e está ali em santificado seja o teu nome, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Está voltada totalmente para essa questão de adoração. A minha oração, ela tem que ter adoração. Eu tenho que orar ao Senhor e tenho que colocar ali naquele momento de oração uma adoração ao Senhor. Jesus, quando vai dizer por isso, ele vai dizer: olha, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo assim: olha, o nome do Senhor, ele tem que ser adorado na sua oração, ele tem que ser glorificado na sua oração. Tem que ter dentro de você, no seu coração, essa ideia de adoração ao Senhor no seu momento de oração. E às vezes nós não atentamos para isso. Olha só uma coisa: o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, até na oração. Até na oração. O Senhor, ele quer ver ali você de joelho dobrado, sentado, deitado na cama, onde for. O Senhor, ele quer ver a sua adoração ali. Santificado seja o teu nome. Isso é adoração. E nós às vezes achamos que não precisa, porque é aquela história do que eu amo, né? Eu amo e pronto, não preciso estar dizendo eu te amo, mas quem é amado quer ouvir, né? E a gente acha que Deus sabe que a gente adora Ele, e a gente não precisa demonstrar adoração. Mas eu quero que você venha desconstruir esse posicionamento e você venha entender que na sua oração tem que ter adoração. No momento que você vai falar com Deus, você tem que demonstrar a Ele a sua adoração, porque de fato é algo que é desejo do coração de Deus. Ele busca até na oração verdadeiro adorador. João 4, 23, 24. Mas a hora já vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adoram em espírito e em verdade, até na oração. Por isso, santificado seja o teu nome. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque dessa forma, tendo esse entendimento, a minha oração não começa a tomar forma. A minha oração começa a ser diferente. Por quê? Porque eu vou seguindo a metodologia, a direção que o próprio Jesus vem dar aos seus discípulos. Essa questão de adoração. Quando as pessoas se colocam para orar ao Senhor, e oram e falam com Deus, mas não atentam acerca da necessidade de estar ter um coração adorador. Ah, pastor, como é que eu vou ter um coração adorador diante de tanta crise, diante de tanto vírus, diante de tanta pessoa morrendo, queridos? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nada pode roubar a sua adoração. O que pode te separar do amor de Deus? Porque ali está escrito adoração, você não vai concordar comigo? O que pode arrancar de você a sua adoração? A dificuldade que você está enfrentando? Pois saiba que Deus quer ser adorado, independente do que você está enfrentando. Pois sabe que se você tiver entendimento, você consegue, mesmo diante de qualquer dificuldade, você consegue dobrar o seu joelho ou fazer a sua oração em qualquer posição que você esteja, você consegue adorar ao Senhor. Você consegue, na sua oração pela manhã, agradecer ao Senhor, adorar a Ele pelo aquilo que Ele é. Você consegue. E se as pessoas não estão fazendo isso, é porque falta esse entendimento.
é porque tem faltado essa direção, mas Deus quer te dar essa direção. Outra coisa é governo. Jesus, quando ensina os discípulos, ele fala de governo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, vai dizer assim, olha, venha a nós o teu reino. Essa ideia de venha a nós o teu reino é uma palavra de governo, para que você possa entender que existe um reino e que ele é rei. Então venha a nós o teu reino, vem e governa sobre a nossa vida, vem e governa sobre a minha casa, vem e governa sobre a tua igreja, venha a nós o teu reino, seja o Senhor que vai governar. Essa era a proposta da oração. E nós às vezes confundimos esse momento de oração, e na nossa oração poucas vezes nós falamos, Senhor, venha o teu reino. O que seria isso na oração? Venha o teu reino. E se quem me conhece dando estudo, eu agora daria 2 pontos, eu ia fazer brincadeira, dou 2 pontos para quem adivinhar. O que para você é esse venha o seu reino? O que significa isso para você? O que você entende sobre isso? Queridos, essa ideia de venha o teu reino é justamente venha o seu governo sobre a minha vida. E é o que nós temos que crer e colocar diante do Senhor em oração. São muitas as nossas vontades, são muitas as coisas que nós desejamos alcançar, que nós queremos alcançar, mas quando você entende, declara, venha a nós o teu reino, você vai entender que é independente daquilo que você quer, ou daquilo que você deseja, venha o teu reino, governa na minha vida. Esse é um princípio que nós precisamos entender, queridos. Todo o poder nos céus e na terra foi dado a Jesus. Por isso nós podemos declarar, venha a nós o teu reino. Por isso nós temos que ter esse entendimento, que se eu creio dessa forma, eu vou orar e vou ser alcançado. Eu vou orar e a minha oração ela vai ter respostas de Deus. Isto é uma herança para nós também. Não foi só para Jesus que teve esse poder, essa autoridade na terra, não, nós também temos. O que nós precisamos é aprender a colocar em prática. O que nós precisamos é começar a querer exercer esse poder. É que às vezes as pessoas não entendem e até reclamam, mas eu faço e não aconteça, porque isso daí, queridos, está condicionado. Está condicionado à forma como você vive. Está condicionado à forma como que você caminha na presença do Senhor. Então não tem como você não ter uma vida que o Senhor se agrada de você. Não tem como você usar de fato essa herança. Não tem como você usar esse poder. Porque isso está ligado à sua vida de santidade. Não dá para ser de qualquer forma. Não dá para ser de qualquer maneira. Mateus 28, 18, e chegando-lhes, Jesus falou-lhes, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Deus deu a Jesus, nós temos isso hoje por herança. Mas isso está condicionado. Você tem que buscar uma vida de santificação para poder experimentar esse poder que é dado a nós como herança. Não dá para ser de qualquer forma, não dá para ser de qualquer maneira. E quando Jesus ele fala assim, e aqui é a interpretação própria minha, que esse é um tempo em que pessoas vão fazer mais milagres do que ele já fez, eu vejo que esse tempo vai se dar porque eu tenho pessoas assim. Ia ter muitas pessoas que tomaram essa herança. E em função dessa herança, dessa vida com Deus, poder na terra, nós vamos de fato ver muitos milagres acontecendo. Por isso que eu digo que se hoje essa palavra não está se cumprindo, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa, que não estamos nos posicionando como deveríamos estar diante dessa herança. Eu tenho certeza, queridos, e digo isso, que se a igreja se posicionar e tomar posse dessa herança, eu tenho convicção de que de fato essa palavra de que muitos milagres nós veremos, mais até que Jesus fez, seria verdadeira. E pode ser verdadeira. Só que é preciso que hoje exista um posicionamento nosso, uma atitude nossa, da igreja, para que isso possa de fato acontecer. Vamos andar mais um pouquinho. Deus governa todo o universo e governa também a minha vida. Você precisa crer nisso, queridos. Não adianta você ter essa ideia de venha a nós o teu reino, essa ideia de governo,
se você tem ideia que o mesmo Deus que governa todo o universo, Ele governa também a sua vida. Será que você tem essa convicção? Ou você acha isso? Porque uma coisa é eu achar, outra coisa é eu ter convicção. Porque achar, a gente pode achar um monte de coisa. Agora, quando eu tenho convicção, eu ando nessa direção. Ninguém vai ter uma convicção de algo e vai andar em outra direção, ou vai pensar de forma diferente. Então nós precisamos de fato ter essa convicção de que o Deus que governa todo o universo, eu estou dizendo todo o universo, é o mesmo Deus que governa a minha vida. Isso é governo. E é isso que Deus faz. Nós estamos diante de um vírus, falei isso hoje com uma pessoa, que mexeu com o mundo inteiro. Não tem classe social, não tem nada. Mexeu com todo mundo e quase que todos, conscientes ou inconscientemente, clamam a Deus. Alguns culpam, mas Deus está em tudo. Isso é governo. Eu tenho um entendimento particular que eu acho que Deus está mostrando o seu governo. Ele está mostrando que Ele está no controle de todas as coisas. Agora dá uma certa tristeza em ver o crente pensando de forma diferente. Em ver o crente achando que Deus não está no controle. Por isso, eu quero reforçar a minha palavra de cedo. Ore para que Deus te fortaleça nesse momento. Para de orar para passar. Quando tiver que passar, vai passar. Mas você precisa estar fortalecido, porque vai passar. Vamos caminhar mais um pouco. O governo de Deus implica em impactar o mundo através do Evangelho. O mundo hoje, queridos, está sendo impactado pelo governo de Deus. Porque ele não tem outra explicação. Como eu disse, há uns que culpam Deus, há outros que clamam a Deus, há outros que acham que é Deus movendo a história, mas Deus está em tudo. Eu creio que é uma oportunidade, sim, de Deus, nesse momento, Ele está impactando o mundo através da pregação do Evangelho. Por isso, quando hoje eu vejo alguém, eu vou falar sobre isso mais um pouquinho, que já vai dar tempo, quando eu vejo alguém hoje desesperado, passando por lutas, por dificuldade, o que eu faço? Eu tento mostrar o Evangelho. Eu tento mostrar um Deus que é amor, um Deus que te dá força, um Deus que te ajuda a passar por esse momento. Porque esta é a verdade, queridos. Se Deus tivesse que arrancar esse vírus, e agora eu vou ser um pouquinho criticado, Ele ia arrancar da China. Porque há quem diga que a maior igreja do mundo está onde? Está na China. Será que os chineses evangélicos, crentes em Jesus Cristo, eles não oraram? Ou será que é diferente? Por isso, queridos, que eu tenho que crer que Ele está no governo. E que se Ele está governando o universo e a minha vida, Ele pode me dar força para passar por esse momento. Por isso eu tenho que aproveitar esse momento para pregar o Evangelho. Não esse Evangelho fatalista que Deus está voltando por causa do coronavírus. Queridos, se tiver outras pestes aí que nós estamos aqui, porque Ele não voltou ainda. Então vamos aproveitar esse momento, pregar o Evangelho. Vamos aproveitar esse momento, nas nossas orações, expressar o que está dentro de nós. Vamos andar mais um pouquinho. Quinto, evangelização. Jesus ensina os discípulos na oração também, evangelização. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é evangelização, queridos. É entender que a vontade de Deus vai ser feita aqui na terra como é feita no céu. Isso é evangelização. Isso é algo que nós temos que anunciar hoje. É essa evangelização. Mas para que isso acontecer, tem que dentro de mim ter esse sentimento. Dentro de mim, no meu relacionamento com Deus, tem que ter esse sentimento. Porque aí sim as coisas vão andar. Aí sim as coisas vão acontecer. A implicação do reino de Deus diz respeito ao desejo que Deus tem de colocar todas as coisas em ordem. Com a sua palavra, que todos sejam salvos, que sejam santos e que não haja injustiça, corrupção ou etc. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade, sempre foi a vontade de Deus e não vai mudar.
A vontade de Deus é que todo pecador se arrependa. Então nós precisamos evangelizar o mundo com essa ideia de arrependimento. Não é com essa ideia de que o mundo vai acabar e se você não aceitar, você vai para o inferno. Isso passou. Isso não cabe mais. Então hoje a evangelização é a respeito do desejo de Deus, da vontade de Deus, que todos se salvem. Essa é a proposta para hoje. A evangelização de hoje, ela é a partir de uma ideia de arrependimento de pecado, de vida com Deus. Essa é a proposta de Deus. E se na minha oração eu não tenho essa ideia, se na minha oração eu não tenho essa consciência, eu não vou expressar isso, eu não vou falar sobre isso. E semana que vem nós vamos estar falando sobre 7 condições para anunciar o Evangelho. Vamos estar dando continuidade e vamos estar colocando 7 condições para você anunciar o Evangelho nesse tempo, a partir dessa sua vida de oração, a partir desse seu entendimento, que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, e a vontade de Deus é que você evangelize, a vontade de Deus é que você pregue o Evangelho. Esta é a vontade de Deus para esse tempo, para esse momento. Então na sua oração você tem que ter essa consciência, pedir a Deus que venha te fortalecer para esse propósito, porque essa é a vontade de Deus. É o momento em que você tem que orar e falar na sua oração, falar: Senhor, me ajude a falar do seu amor, me ajude a pregar o seu Evangelho. Ah, pastor, mas é quarentena, ninguém está saindo de casa. Você sai, você está indo à rua, você está fazendo alguma coisa, não tem jeito, você está, nem que seja dando desculpa, mas você está indo à rua. Então fala: Senhor, se eu estiver aqui na rua, que o Senhor coloque alguém para que eu possa falar do seu amor. É tempo da igreja avançar, queridos. Mas você vai conseguir isso, sabe como? Em oração. Sabe como Deus vai colocar alguém para que você possa falar do amor de Deus, você possa evangelizar? É quando você, em oração, coloca isso para o Senhor. Você pode fazer isso dentro da sua casa. Você pode falar do amor de Jesus dentro da sua casa, naqueles que estão dentro da sua casa. Você pode separar um momento, em algum instante, e falar do amor de Jesus. E eu tenho certeza que Deus ele vai estar te abençoando. Só que tudo começa na oração. Tudo começa no seu momento de oração. Tem pessoas que falam assim: pastor, não consigo orar mais de 5 minutos. No final desse estudo você vai ver que você vai ter que se programar, porque 10 minutos vai ser pouco para você buscar o Senhor em oração. E esse é o propósito. Esse é o propósito, essa é a ideia. Levar você a ter uma ideologia de vida na oração. Porque dessa forma o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado. Que Deus te abençoe. Terça-feira vamos estar dando continuidade. Vamos estar falando aí de 7 condições para anunciar o Evangelho. E você vai estar, tenho certeza que você vai estar dentro dessas 7 condições. Se não tiver, você vai entrar, porque você é aquele que Deus tem chamado nesse tempo para que o nome dele possa ser glorificado através da sua vida. Quinta-feira, nosso culto de campanha. Deus tem uma palavra de vitória para você, para o seu amigo, para todos aqueles que entrarem nessa live. Eu estou guardando o culto de quinta-feira, que é um culto de vitória, para ministrar a palavra de vitória ao seu coração. Então, quinta-feira, Deus tem uma palavra de vitória para você. 19 horas, vamos estar de novo iniciando, e o nome do Senhor vai ser glorificado mais uma vez. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Eu quero orar que Deus venha abençoar a sua semana em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te dar graças, ó Deus, pelos teus filhos que esteve nos acompanhando nessa live, por aqueles que não vão entrar em outro momento, e vão também receber a tua palavra como ensinamento. Que eles possam, ó Deus, continuar orando, que eles possam, ó Deus, colocar esses princípios, ó Pai, na oração, para que eles possam ter uma maior intimidade contigo e o teu nome ser glorificado. Ser com cada um deles, abençoa os lares, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Continua conosco, nos dando graça, nos abençoando, nos fortalecendo, ó Pai, nos dando sabedoria para viver esse tempo, onde os templos estão com as portas fechadas, mas que a tua igreja continua sendo igreja. Assim eu oro e te dou graça, porque eu oro em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, que você possa estar vindo à igreja na terça, na quinta, na sexta, no domingo, trazer os seus dízimos, trazer a sua oferta em forma de alimento. Nós ontem estivemos distribuindo mais 60 e algumas quentinhas à noite na cidade de Cabo Frio, também em Esperança,
para os moradores de rua, e isso só está sendo possível porque você está colaborando, porque você está socorrendo, e nós estamos aí nessa empreitada, distribuindo as cestas básicas, porque tem pessoas, queridos, que já estão precisando. Então, se não está faltando na sua casa, se Deus está te dando graça, ajude, colabore, faça a sua doação. Se você não pode trazer, faz um contato, vamos buscar. Se você quer fazer um depósito de dinheiro para ajudar a comprar alguma coisa, vai lá na página da igreja, está lá a conta da igreja, você pode depositar na conta da igreja e com certeza você vai estar participando desse momento. Estamos também levantando, desde domingo passado, a nossa campanha do agasalho. Se você tem em casa um agasalho, uma coberta que sirva para uso, traga, vamos doar. Nós andamos para a noite, estamos vendo que o frio está chegando e as pessoas estão sem roupa para vestir. Nós queremos também estar junto com o alimento, nós queremos também estar dando suporte, mas dependemos da sua ajuda. Quero parabenizar toda a liderança da igreja, todos os diáconos, presbíteros, líderes de departamentos que estão abraçando esse trabalho. Nós estamos conseguindo fazer, porque vocês estão junto conosco. Pessoas que não são evangélicas, que não fazem parte da igreja, estão abraçando essa ideia, estão indo para a rua, estão se doando, porque nós entendemos que é momento da igreja fazer a diferença. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Por tudo que desceu em minha vida, bendito